Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 173, a Gênese capítulo 1, caráter da revelação espírita. A questão agora é a questão de número 50. Então aqui, Kardec nos diz assim: a terceira revelação, que é a doutrina dos espíritos, né? É a lei, né, de Deus enviada pelos espíritos, que não se fundamentou em homem nenhum, né, em seres humanos nenhum, as leis de Deus trazidas pelos espíritos. Então, olha só para você ver. A terceira revelação, vinda numa época de emancipação e madureza intelectual, porque nós temos que entender que a doutrina dos espíritos, ela veio de fato numa época de emancipação e madureza intelectual do ser humano que se encontrava aqui na Terra. Isso é mais que óbvio, né? Ainda mais dito por Kardec. Ninguém melhor que ele para entender dos sistemas, das leis vigentes e regentes naquela época, né? Então, a terceira revelação, vinda numa época de emancipação e madureza intelectual, em que a inteligência, né? Em que a inteligência já desenvolvida não se resigna a representar papel passivo, em que o homem nada aceita às cegas. Então, aquele período em que a doutrina dos espíritos veio à Terra, o homem, naquele momento ali, já não aceitava nada às cegas, né? Era aquele homem que interrogava, aquele homem que queria respostas. Agora, a gente sabe que é um processo muito relativo, mas aquele momento ele marcou muito na história evolutiva da humanidade aqui na Terra. Mas quer ver aonde o conduzem. Então, o homem, naquele período, o ser em processo naquele período, ele não aceitava nada às cegas. Mas ele queria, né, ver aonde o conduzem. Quer saber o porquê, né? Ele quer saber o porquê e o como de cada coisa e o como de cada coisa. Então, naquele período, os seres humanos, pelo menos uma boa parte da humanidade, tinha o interesse em saber o porquê das coisas. Naquele período, quando a doutrina dos espíritos veio, justamente, aí já é fato, justamente pelo fato de todas as teologias, ciências, filosofias, religiões, doutrinas, assim, já terem, já terem
ou já ter sufocado muito a humanidade e transformado-a em escravos deles mesmos, a humanidade estava cansada de ser escravo. A humanidade estava cansada de ser usada pela ciência, pelas teologias e pelas religiões, pelos sistemas. Porque naquela época, ou você obedecia os sistemas, às religiões, ou você era eliminado. Abjuras? Não. Então é a tua sentença de morte. Então, naquele período, a humanidade já estava cansada, ela não aceitava mais, ela não estava aceitando mais ser enganada. Agora, se naquela época tá desse jeito, imagina hoje. Ou melhor, se hoje, 2023, está desse jeito, imagina naquela época quanto era primitivo aquilo lá. Porque hoje, nossa senhora, gente, né? Então, o ser humano, ele queria saber o porquê e como de cada coisa, o saber e o como de porquê de cada coisa. Por quê? Foi a época, aquela época era a época dos porquê. Por que isso? Por que aquilo? De onde vim? Que estou fazendo na terra? Para onde eu irei? A humanidade dizia assim, a humanidade interrogava as ciências, as doutrinas, as religiões, as teologias da seguinte forma: por que, Papa? Por que bispos, pastores? Por que a desigualdade? Porque uns nascem pobres financeiramente e outros ricos? Porque uns nascem perfeito fisicamente e outros nascem igualzinho esse cabo aqui esse guarda-chuva sem cabo aqui? Por que uns nascem como esse guarda-chuva aqui? Guarda-chuva sem cabo, sem pano. Você já pegou um guarda-chuva sem cabo e sem o pano? Tá aquela chuva e você pensa assim, tem um guarda-chuva aqui no canto aqui. Você pega ele e abre, logo você abre, você percebe, tá sem o cabo e tá sem o pano. Sou eu. Por que Deus permite uns projetos assim, mal elaborados no laboratório, igual eu? Então as pessoas interrogavam os papas, os bispos, os padres. Por quê? Os porquês. Então, foi a época da interrogação. Nunca se interrogou tanto quanto naquela época, né? Tinha ela que ser, ao mesmo tempo, o produto de um ensino e o fruto do trabalho, da pesquisa e do livre exame. Isso dizendo com relação à doutrina dos espíritos, né? Porque olha só para você ver. A terceira revelação, vinda numa época de emancipação e madureza intelectual, em que a inteligência já desenvolvida não se resigna a representar papel passivo, em que o homem nada aceita às cegas, tá certo? Né? Mas quer ver aonde o conduzem. Então, as leis divinas, a doutrina dos espíritos,
Olha a diferença da doutrina dos espíritos com a doutrina de Moisés. A primeira revelação, as leis de Talião, o olho por olho, dente por dente, como nós escrevemos aqui para facilitar os tirânicos, né? Que usavam o seu poder por comandar de modo autoritário e antidemocrático, leis arbitrárias. Essas eram as leis de Moisés. Necessárias na época? Necessárias, porque Moisés pegou, perdão do termo, Moisés pegou uma classe de espírito por demais primitiva. Então, você sabe que, por exemplo, eu tenho um amigo que ele cria gado nas fazendas dele. Então, isso não é método de tortura, não, que eu vou dizer agora, mas é necessário para impor disciplina nos animais. Então, ele começou usando o método do chicote nos boi. Não adiantou. Disseram a ele assim, pega uma madeira que é como se fosse um cabo de enxada e dá-lhe no lombo do boi que o boi vai obedecer. Ele falou, não, eu não bato. Mas aí, ele pegou, arrumou espécie de um chicote, só que é um chicote movido a uma bateria. Quando bate no lombo do animal, solta uma descarga elétrica. E não é que ele disciplinou os bois dele na fazenda dele? Porque quando os bois viam ele com aquele chicote, todos já seguiam, né? Caminho da roça, como se diz. Ninguém fugia da trilha. Mas antes era uma indisciplina. Então, Moisés precisou implantar, usar essas leis na época. Por mais que leis que 2023, a maior parte, como nos diz a Gênese, encontram-se toda em desuso, né? Então a gente sabe disso. Mas foi preciso. Então, mas as leis, a doutrina dos espíritos, vinda numa época de emancipação e madureza intelectual, em que a inteligência já desenvolvida não se resigna a representar papel passivo, em que o homem nada aceita às cegas. O ser em processo de evolução, que o hominal, ele nada aceita às cegas. Agora, a gente sabe que aceita sim, sabe, gente? A gente sabe que aceita sim. Tem gente que é tão tapado e ele aceita as coisas cegas. Ele aceita o charlatanismo, a mistificação, ele aceita ser mistificado. Mas vamos lá, né? Vamos continuar aqui com Kardec. Mas quer ver aonde o conduz. Então ele não aceita nada às cegas, mas ele quer ver aonde o conduz. Se aquelas leis o conduzem aonde. Quer saber o porquê e como de cada coisa, né? Trilha ela que tinha ela que ser ao mesmo tempo o produto de um ensino e o fruto do trabalho de pesquisa e do livre exame. Então, nós sabemos que a doutrina dos espíritos é o fruto, né, do trabalho de pesquisa, da pesquisa e do livre exame.
Então, a doutrina dos espíritos é o fruto do trabalho, né? Dos ensinos, da livre pesquisa, do livre exame, da, da livre observação minuciosa. Os espíritos não ensinam senão justamente o que é mister, para guiá-lo no caminho da verdade, mas abstém-se de revelar o que o homem pode descobrir por si mesmo. Então, os espíritos, eles abstêm-se de revelar o que o homem pode descobrir por si próprio. Você entendeu o que ele quis dizer? Então, por exemplo, tem um poço de petróleo aqui onde eu me encontro. Os bons espíritos, eles se abstêm de me dizer que tem um poço de petróleo aqui. Eles se abstêm disso. Isso não faz parte da índole dos bons espíritos. Os charlatões, tá aqui o poço, eu quero 50%, pronto. Mas os bons não. Porque os bons sabem que, através do meu intelecto, da minha perseverança, da minha persistência, eu hei de encontrar esse poço. Porque eu vou pesquisar também, eu vou analisar o solo, o subsolo, eu vou analisar tudo. Entendeu? É o espírito investigativo. Eu possuo um espírito investigativo. Quando eu saio, eu pesquiso a natureza toda. Eu, quando saio de casa, que eu vou assim para as matas, né? Desculpa. As roças, eu não fico sem agradecer a Deus as sinfonias das cigarras, o canto dos pássaros. Eu me compenetro com a natureza de Deus. Então eu consigo entender onde a natureza de Deus se encontra. Por exemplo, muitas pessoas reclamam, porque cada um tem um sentido, mas as pessoas clamam e reclamam das avalanches, dos desmoronamentos, né? Que a chuva, que a água provoca. Mas eu te pergunto uma coisa. Há 100 anos atrás, você nunca esteve ali naquele local daquela avalanche. Eu te pergunto, como era a natureza de Deus ali? Não havia desmatamento, não havia nada que pudesse interferir na natureza de Deus, nas matas, nas minas de água, né? Enfim, nada. É engraçado que antes do homem ir até esses lugares e ali montar os teus abrigos, tuas residências, não havia ali desmoronamento. Mas o homem chega e agride a natureza. Ele desmata tudo. Ele não pensa na atmosfera, na ionosfera e na estratosfera. Ele não pensa na camada de ozônio. Ele não pensa que aquele espaço é da natureza.
e não dele. Ele não busca um engenheiro para analisar o subsolo. Ele não aprofunda sondas ali para poder pegar as lajes que os engenheiros na perfuração, na sondagem, eles acusam as lajes. Porque eu não sei se você sabe, mas todos os prédios, eles são calçados em cima de lajes de basalto e também de granito, granizo, granito, basalto. Edifício nenhum é construído sobre um pântano lamacento. Tem prédios, converse isso, engenheiro entende do que eu estou dizendo agora. Eu entendo só da parte espiritual nesse sentido. Tem prédios que tem 10 andares de altura. Então vamos pensar assim. 3 vezes 10, 30. 30 metros de altura. Tem prédios que tem 30 metros de perfuração. De vigas, né? A perfuração vai 30 metros para dentro do chão até atingir as lajes de basalto ou de granito. Aí o que acontece? As pessoas constroem dessa forma, modifica a natureza. Ora, depois vem um vendaval, vem uma chuva. Então o que acontece? Desmorona. Mas quem foi o transgressor primeiro? O homem. Então eu, quando saio na natureza, eu ouço os grilos cantar. Às vezes as pessoas que estão comigo não percebem, mas eu estou ouvindo a sinfonia de todos os grilos, das cigarras. Eu estou ouvindo a sinfonia das águas nos riachos. E tudo aquilo ali são notas musicais. Então nós temos que nos compenetrar com a natureza de Deus. Você entendeu? Então é esse livre exame que nós temos o direito de fazer. Olha só para você ver. Os espíritos não ensinam senão justamente o que é mister para guiá-los no caminho da verdade, mas abstém-se de revelar o que o homem pode descobrir por si mesmo. Espírito nenhum revela onde encontra-se uma jazida de ouro, de diamante. De ouro é pepita, de diamante é jazida, e nem também poço de petróleo. Os das trevas, o mistificador charlatão, eles revelam, os outros não. E nem onde tem pote de ouro, eles também não revelam, não. Revelou para você? Revelou. Então sai correndo esse espírito, que ele é meio, lelézinho da coca. Mas nós aprendemos isso através da terceira revelação, deixando-lhe o cuidado de discutir. Então a doutrina dos espíritos, ela deixa-nos o cuidado de discutir todos aqueles processos que no final se concretizam num fato. Verificar e submeter tudo ao cadinho da razão, deixando mesmo, muitas vezes, que adquire experiência à sua custa. Às vezes a gente paga um preço muito alto, mas vale a pena, né? Fornecer-lhes o princípio, o material, cabe-lhe a ele aproveitá-los e pô-lo em obra. Então nós vamos encontrar isso no número 5º, na questão de número 5º, no livro da Gênesis. Então,
A doutrina dos espíritos fornece o princípio, os materiais, né? Que aí cabe a nós aproveitá-los e pô-los em obras. Agora, para você ver como são as coisas. Trabalho, como nós já dissemos em outros vídeos, quem teve foi Kardec. Nós não temos trabalhos nenhum. O que nós estamos fazendo aqui é o esmiuçamento e nada mais. Nós não estamos tendo que criar uma ciência, uma doutrina, porque ela criada já foi por Hipólito Leonard Rivail, e onde hoje nós só temos o dever de abrir as obras e estudar, de analisar, de degustar através das análises. Por isso a doutrina dos espíritos ela nos fornece tudo, dependendo exclusivamente de nós. Por isso, a terceira grande revelação. Vamos para o próximo vídeo.